Minhas irmãs, a palavra de Deus, ela sempre nos incomoda, porque ela é palavra de salvação. E ela é palavra que não só nos orienta no caminho da nossa vida, mas ela vai aos poucos também tirando de nós as imperfeições e fazendo de nós pessoas perfeitas. O convite que Deus nos faz pela boca de Jesus é: sede perfeitos, como vosso Pai que está no céu é perfeito. Hoje, Jesus vai tocar num ponto muito importante da nossa vida, que é a religião. Como nós devemos viver a religião? Porque para muitos de nós, religião se delimita apenas no momento em que nós estamos reunidos, ou no momento em que nós estamos rezando, ou no momento em que nós estamos, pelo menos, tentando entrar em sintonia com Deus. Mas Jesus vai alargar esse conceito de religião através do exemplo negativo dos mestres da lei e dos fariseus. Ele diz assim: irmãos, façam tudo o que os mestres da lei e os fariseus dizem, porque eles têm autoridade de interpretar a lei de Moisés, mas não façam aquilo que eles fazem. Isso, eu creio que é a pior coisa que a gente pode viver na nossa religião. Pregar alguma coisa e fazer outra. Pregar o certo e fazer o errado. E nós somos muito rápidos para julgar o erro do outro. Por exemplo, se um leigo, se um coordenador da igreja, se um padre, se um bispo, se o papa, se o coordenador da catequese, se o nosso pai, a nossa mãe, as pessoas que têm autoridade fazem alguma coisa de errado, nós somos os primeiros a julgar. E isso é bom ou isso é ruim? Bom ou ruim? Não, isso é bom. Sabe por quê? Porque quando a gente julga, a gente se condena a si mesmo, porque a gente sabe o que é errado. Mas a gente comete tudo o que os outros fazem. A gente sabe, por exemplo, que é errado falar dos outros. E se alguém fala de nós, ou fala de alguém que a gente ama, a gente se enfurece, fica com raiva, quase que voa no pescoço do outro. Mas olha que interessante, na hora que eu julgo, eu me condeno a mim mesmo, porque eu sei o que é certo. Mas eu insisto em cometer o mesmo erro. Porque quem é que nunca julgou alguém que estava falando mal de alguma pessoa? Não levanta a mão não, porque senão vai fazer um vento e o vírus vai espalhar para todo lado se alguém tiver com Covid aqui dentro. Porque todo mundo faz isso. Julga. E na hora que você fala mal dos outros, como é que você age? Jesus está dizendo para nós aqui hoje, nós temos que tomar cuidado com a religião só externa. Nós não podemos viver uma religião só de exterioridade. Ele coloca, esses fariseus e esses mestres da lei gostam de ser cumprimentados nas ruas, gostam de ocupar os melhores lugares nos banquetes. Isso a religião traz. Por exemplo, um padre, ele é convidado para todos os jantares e sempre se separa o melhor lugar para o padre, não é assim? Agora, o padre pode ocupar aquele melhor lugar? Pode, não tem importância nenhuma. Mas o problema é se o coração dele estiver procurando aquilo.
Jesus não condena aqueles que devem ficar em evidência, não. Ele condena para que a gente não se considere mais importante do que os outros, porque todos nós somos irmãos. Todos nós somos iguais. Você que é pai, você sempre na sua casa vai ter a última palavra. Você que é mãe, vai ter sempre a última palavra. Pelo menos é isso que Deus nos ensina. Mas talvez seja o que não acontece. Mas você não pode ser autoritário. Você tem que ser autoridade, mas não pode ser autoritário. Você tem que ter poder, mas não pode ser um poder que massacra. Você tem que ter um poder, mas um poder que apazigua, um poder que faz os outros desenvolverem. Jesus está dizendo para nós, não sejamos consumidores de religião, mas sejamos religiosos. Consumidores de religião são aqueles que só vêm à igreja para um batizado, para um enterro, para um casamento, ou na hora que precisa. Está aí, ó, na rua, não está nem aí. Na hora que precisa batizar um menino, aí vem com aquela história. Ô padre, eu não sou casada na igreja, não. Nem eu, meu marido. Eu posso ser padrinho de batismo? Não, não pode. Por que você não pode? Porque você não está vivendo um sacramento. Como é que você vai testemunhar um sacramento se você não está vivendo outro? E tem gente que fica bravo com o padre. É por isso que a igreja está perdendo fiel. Fiel igual você eu quero perder mesmo. É melhor que você nem venha. Melhor que você nem esteja aqui. Porque se você não aceita o que a religião faz para transformar a gente por dentro, por que a religião ela tem regras e tem leis? Para nos ajudar a santificar, gente. A religião não tem regra e lei para poder massacrar ninguém, não. Mas tem regra e lei para a gente saber aonde deve estar o nosso limite. Por que eu, como padre, eu tenho que viver uma vida santa? Porque todas as pessoas olham para mim e em mim vê Deus. E eu não posso trair Deus. Por que um pai e uma mãe têm que viver uma vida santa? Porque precisam ser exemplos para os filhos. Por que um chefe, um dono de empresa, ele precisa ser o mais justo e o mais honesto no tratar os seus empregados? Porque ele é referência. Deus te colocou naquele lugar para que você fosse sinal e exemplo para os outros. Por que uma professora, ela não pode ser vista bêbada na rua, caindo, porque ela tem um monte de aluno que se espelha nela? Quando Deus dá poder para nós, não é para a gente se sentir o Todo-Poderoso, mas é para a gente se sentir o servo. Pensa bem, olha o que Jesus diz para nós hoje, o maior é sempre aquele que serve mais. O maior é sempre aquele que está pronto a fazer tudo. É interessante porque as pessoas têm uma visão de padre meio esquisita. Se você é um padre, o pessoal acha que você não pode lavar banheiro. Por que não? Por que eu não posso lavar banheiro? Por que eu não posso subir na torre e trocar uma lâmpada? Por que eu não posso andar sujo na rua? Porque eu estou trabalhando? Padre, por acaso, não pode fazer essas coisas? Não pode, como todo mundo faz. Agora, eu não posso ser desrespeitador dos outros. Isso todo mundo. Um pai de família não pode ser assim. Uma mãe de família não pode ser assim. Todas as pessoas que aparecem por causa da sua função, elas têm que fazer tudo aquilo que pregam. O mais interessante é, lá o filho, né? O pai está assim, meu filho, você não vai na igreja, você não reza, você precisa ir no catecismo para fazer primeira comunhão. O filho vira para o pai e diz assim, eu fazer primeira comunhão? O senhor não vai à missa, o senhor não comunga? Perdeu toda a autoridade.
Ou então você diz para o seu filho assim: filho, você não pode beber, você está bebendo muito, filha, você não pode beber, você não pode fumar, mas você enche a cara. O filho vai olhar para você e falar assim: quem é você? Que moral que você tem para me corrigir? Olha que tristeza, meu Deus. Olha o que Jesus diz para nós. Você já pensou se eu ouvir isso de um filho? Já pensou eu como padre estiver confessando a alguém e eu disser assim: meu filho, ou minha filha, você precisa ser mais santo, e eu escutar da pessoa assim: por que o senhor está falando isso comigo? Você é o homem mais sem vergonha que tem na cidade? Olha como é que a quem muito é dado, muito será cobrado. Eu como padre, você como pai de família, você como irmão mais velho, você como cristão, como aquele que segue Jesus, nós precisamos fazer da nossa vida um evangelho vivo. É isso que Jesus está nos convidando hoje. Ele está dizendo: nós não podemos falar uma coisa e fazer outra. Isso serve não é só para o padre, não, mas é para todas as pessoas. Nós temos autoridade. Se não for sobre uma igreja, eu tenho autoridade na minha casa. Hoje, por que as famílias estão tão desorientadas? Pai e mãe não têm autoridade mais sobre o filho. E autoridade você não compra, você conquista. Poder eu posso ter. Eu como padre, eu tenho poder sobre vocês. E ninguém pode questionar o poder. Mas a autoridade é o poder exercido e aceito por vocês. Eu posso ter poder, mas se eu não tiver autoridade, eu não valho nada. Agora, se eu tiver poder e autoridade, ou seja, se eu falar e cumprir tudo o que eu falo, aí eu começo a ter autoridade sobre a comunidade. Se eu falar e cumprir tudo o que eu falo, eu começo a ter autoridade sobre a minha família. Eu começo a ter autoridade sobre os meus alunos, sobre os meus empregados, sobre as pessoas que estão debaixo da minha batuta. Veja que bonito essa palavra. Às vezes nós queremos impor o poder pela violência, impor o poder pelo grito, impor o poder pelo monte de coisas, me considerando Deus. Eu tenho uma raiva de padre que diz assim: não mexa com o consagrado do Senhor. Eu falo assim: mas espera aí, eu não posso mexer com o consagrado do Senhor, não. Mas o Senhor está se comportando como um consagrado? Se o Senhor não estiver se comportando como um consagrado, eu não tenho que obedecer ao Senhor, não. Igual está escrito na Bíblia: honra teu pai e tua mãe. Não é isso que está escrito lá? Mas se teu pai e tua mãe faz tudo errado, como é que você vai obedecer a eles? Como? Se teu pai e tua mãe estão te inspirando lugares ruins para você caminhar, você vai obedecer a ele? Não, eu vou obedecer a Deus. Aí eu posso, se a pessoa não tem autoridade, se a pessoa não tem moral, como é que ela vai falar isso para mim? Irmãos e irmãs, vejam como o Evangelho, ele nos ajuda a viver uma vida mais autêntica. Uma vida que nos ajuda a dizer o seguinte: eu quero ser cristão, eu quero ser bom, não porque os outros vão bater palma para mim, eu vou aparecer, eu vou ser convidado para as melhores festas, mas eu vou fazer tudo isso porque eu preciso ser exemplo para os outros. Hoje em dia, nossa sociedade está desse jeito porque ninguém mais quer ser exemplo para os outros, não. Todo mundo: não, eu vou viver do jeito que eu quiser, se alguém quiser me seguir, me siga, se não quiser, não estou nem não. É a sociedade do relativismo. O Papa São Pio X lutou muito contra isso, ele sempre dizia: tomem cuidado com o relativismo, tome cuidado com as pessoas que não sabem para onde vão, não acompanhem essas pessoas, porque elas são demoníacas. O demônio, ele nos leva até a beira do abismo e nos empurra. Na hora que você está caindo, você pergunta ele assim: por que eu estou caindo? Eu não fiz nada, eu sei que fez tudo.
É igual uma história que o Padre Léo contava, né? A história do papel higiênico, né? Bonito. Papel higiênico é um negócio maravilhoso. Você vai no supermercado, você não mistura o papel higiênico com todas as coisas. Você trata o papel higiênico como se fosse um rei. Você não deixa ele molhar. Quando você vai lavar o banheiro, você tira, guarda ele no lugar. Depois que o papel higiênico é usado, a gente tem nojo do próprio, não é verdade? O mundo faz isso com a gente. Enquanto a gente está servindo para o mundo, a gente está lá, todo bonitão, papel higiênico, mas na hora que o mundo usa, ele te joga no lixo. Jesus não é assim. Jesus não nos usa, Jesus nos santifica. Ele nos faz crescer, Ele nos faz alcançar coisas sempre melhores. Por isso que hoje, irmãos, nós precisamos tomar esse puxão de orelhas que a palavra de Deus nos faz e a gente precisa se perguntar: será que eu estou fazendo aquilo que eu estou pregando? Aquilo que eu estou propondo para os outros, para mim é uma meta de vida? Porque se não for, é melhor que você pare. Porque uma hora você vai encontrar alguém que vai apontar o dedo na sua casa e dizer, na sua cara e dizer assim: você não tem moral de falar comigo desse jeito. E a pior coisa do mundo, você destrói qualquer um se você fizer isso. E quantas vezes nós precisamos dizer, né, para os nossos pais, quantos pais têm escutado isso aí, ó, dos filhos? O senhor está dando conselho para mim? O senhor foi uma merda. O senhor não valeu de nada. Olha como é que o senhor trata a minha mãe. Ou então a mãe vai corrigir o filho. Não, olha como é que o senhor trata meu pai. Por que o senhor está enfiando no meu casamento? Por que o senhor está me dando conselho? A senhora não sabe nem o que é casada. Vocês dois, meu pai e minha mãe, vocês vivem uma farsa. Nossa senhora, o pai fica chateadíssimo quando o filho fala isso. Aí vem chorar na cabeça do padre. Aí você pergunta assim: mas seu filho tem razão? Aí o pai pensa: tem. Então corrige, ué. Começa a ser diferente. Começa a buscar um novo jeito de ser. Ah, mas eu estou muito velho, meu filho. Não existe gente velha para aprender a ser nova criatura em Cristo. Jesus consegue renovar uma pessoa de 100 anos. Basta você abrir seu coração e permitir que a graça dele entre em você. Que Deus nos ajude hoje a não sermos consumidores de religião, mas que a gente seja religiosos, no sentido bonito dessa palavra, que a religião passe por nós e nos transforme, nos religue a Deus e nos ajude a cada dia ser melhores. Para que as pessoas possam não só ouvir as nossas palavras, mas possam ter os nossos exemplos. Porque já diz um ditado: as palavras comovem. Você chora, você acha bonito, mas os exemplos, eles arrastam. Palavras são jogadas ao vento. Você pode falar o que você quiser. Agora o exemplo, ninguém pode tirar isso de você. Ninguém. Nem o rei mais poderoso do mundo pode tirar o exemplo seu de honestidade, pode tirar o exemplo seu de boa pessoa. Alguém pode até te acusar de roubo, mas se você foi sempre honesto, as pessoas vão ficar do seu lado e dizer assim: não, fulano de tal nunca foi capaz disso. Ah, não, mas eu acho que foi ele que roubou. Não, nunca. Quantas vezes, né, a gente já fez isso porque a pessoa é tão boa, a gente diz assim: não, você está errado. Quantas vezes alguém vem comentar alguma coisa do outro e diz assim: ah, padre, fulano de tal fez isso. Eu disse: ó, você não sabe não, não fez não é desse jeito não. Ah, fulano de tal está se drogando, está vendendo droga aí. Cuidado, hein? Ele não está fazendo isso mais não, você está ficando com o passado dele. Cuidado, começa a olhar o presente. A pessoa errou, mas mudou. Todos nós temos direito à mudança. Todos nós temos direito a voltar atrás, porque Cristo nos faz novas criaturas. É o que o Papa São Pio X nos diz: restaurar todas as coisas em Cristo.
a minha vida pessoal, a minha vida de contato com os outros, o meu trabalho, tudo aquilo que eu tenho. Às vezes a gente levanta de manhã, na segunda-feira, né? Amanhã é domingo, na segunda-feira e diz assim, ai que preguiça de trabalhar. Renove a sua vida em Cristo e começa a dizer, que alegria, porque segunda-feira de manhã eu tenho aonde trabalhar. Quantos estão levantando para buscar emprego e não sabem se vão conseguir nessa segunda? Pensemos, gente, religião é para a gente se transformar em pessoas melhores. É para a gente olhar para Cristo e querer realizar o que Cristo foi. Ele é o verdadeiro exemplo. E a gente tem que ser exemplo também para os outros. Porque todo mundo está olhando a gente na rua. Você acha que o seu filho não te observa? Você acha que as pessoas que trabalham contigo não te observam? Eu, como padre, você acha que eu passo na rua, as pessoas não observam como eu trato as pessoas? Como eu me visto? Se eu tivesse, tem muita gente aí, né, que tem namorada e deixa as namoradas, ou deixa o namorado andar sem camisa, a namorada com a bumbum de fora. Ah, se eu fosse namorado, se eu fosse casado, eu ia falar assim, mulher, bota mais pano nessa calça. E se eu fosse mulher, casado com homem, eu falava, veste uma camisa. Não faça propaganda de você não, porque senão vai ter gente querendo. Se a batata está na feira, todo mundo apalpa, né? Vamos